Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância. Chegamos hoje à metade do caminho. Vamos lá, vamos até a questão número 50. Começando então com a número 48, prova de 2014 para, para SpaceX. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Assinale a alternativa cujo período está de acordo com a norma culta da língua. Questão boa, né? Questão boa para confirmarmos aqui a regra de diferenciação entre sujeito indeterminado e voz passiva sintética. Lembrando que no sujeito indeterminado não ocorre a concordância verbal. E com a voz passiva sintética, o verbo vai para o plural concordando com o sujeito. Então vamos lá. Boa questão. Letra A. Precisa-se vendedores. Bom, o verbo precisar, ele é transitivo indireto. Exige a preposição de aqui no meio do caminho, aqui, ó, aqui no meio, né? Entre o pronome se e o objeto indireto. Então, a opção A incorreta. No mais, colocando a preposição de aqui, a frase ficará correta. Porque vendedores, de vendedores, é objeto indireto e não concorda com o verbo sempre no singular. Em estruturas de sujeito indeterminado, o verbo fica sempre no singular. Então, letra A, incorreta. Letra B, cercou-se as cidades. Erro, né, pessoal? Por quê? O verbo cercar, no contexto da frase, ele é transitivo direto. Quem cerca, cerca alguma coisa. Então, as cidades aqui, ó, é sujeito. Verbo transitivo direto, mais o pronome apassivador se, o que vem depois é sujeito. Sujeito no plural, o verbo deveria concordar com o sujeito, estando também no plural. Letra B, incorreta. A letra C, o mesmo caso. Verbo transitivo direto, pronome apassivador, o que vem depois é sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, a opção C está correta. O sujeito aqui concordando com o verbo, tá? Sujeito no singular, verbo no singular. Opção a se marcar, letra C. Vamos, então, corrigir as demais, as duas seguintes, tá? Letra D. Dominou-se muitos. Bom, verbo transitivo direto, pronome apassivador ou partícula apassivadora, muitos, sujeito indefinido, ou melhor, me desculpem, né? Pronome indefinido no papel de sujeito. O pronome indefinido está no plural, o verbo deveria estar aqui no plural. Dominaram-se muitos. Letra D, também incorreta. Letra E. Aclamaram-se a rainha. Mais uma vez, vamos lá. O verbo aclamar, ele é um transitivo direto, tá? Então, verbo transitivo direto, pronome se, que é o pronome apassivador, o que vem depois é sujeito. Sujeito no singular, verbo no plural. Erro de concordância. Então, pessoal, as opções A, B, D e E com erros gramaticais de concordância. A única opção correta, na número 48, é a letra C. Número 49, tá? Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está errada.
quanto à concordância verbal, né? De acordo com a norma culta. Então, vamos lá. Logo aqui na letra A, pessoal, eu vejo o erro, olha. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, na indicação de tempo passado, sempre no singular. Como o verbo fazer é o verbo principal da locução, ele faz com que toda a locução fique no singular, tá? Então, corrigindo, deve fazer uns 8 anos que não vejo meus irmãos. Opção incorreta é a letra A. Mas vamos ver os outros casos de concordância aqui, tá? Um grupo de mulheres agitadas e agressivas chegou à delegacia. Correto, né? Em expressões partitivas, eu concordo com grupo ou concordo com mulheres agitadas. É opcional. Em expressões partitivas, eu escolho. No caso, né? A banca aqui escolheu o primeiro núcleo, tá? O núcleo aqui, ó. O primeiro núcleo não. O núcleo aqui, tá? O núcleo do sujeito, tá? Então, a letra B correta. Letra C. O amor e a paixão inundava minha alma por completo. Mas eu não vejo aqui um sujeito composto. O verbo após o sujeito composto, como foi dito antes, ele não ficaria no plural? Sim, porém, os núcleos do sujeito composto, eles são sinônimos, tá? Um serve para reforçar o outro. No caso de núcleos que têm valores semânticos parecidos, sinônimos, tá? O verbo pode concordar no singular. O amor e a paixão inundava minha alma por completo naquela noite. Então, guardem a regra, tá? Quando o sujeito composto for formado por palavras de significado equivalente, o verbo pode concordar após, né, o sujeito composto, o verbo pode concordar no singular. Quando vem antes, deve ficar obrigatoriamente no singular, tá bom? Também, tá? Então, vamos lá. Então, a letra C, correta. E a letra D, pessoal? Paulo ou Cláudio, né? Sujeito composto ligados aqui, né? Vamos lá. Pela conjunção ou, né? O verbo ficará no singular, tá? Então, sujeito composto ligado pela conjunção ou, o verbo ficará no singular, porque a conjunção ela passa a ideia de exclusão. Ou um ou o outro, não os dois. Apenas um ocupará a única vaga, na própria frase diz aqui, ó, a única vaga para secretário do clube de Campo Bela Vista. Então, é por isso que o verbo fica no singular, tá bom? Devido à conjunção ou, que passa uma ideia de exclusão. Apenas um ocupará. Então, é uma questão difícil, hein? Tá? Então, foram 4 casos aqui muito particulares de concordância, tá? E a única opção incorreta é a letra A. Número 50, chegamos à metade do caminho, tá? Vamos lá, então. Das 100 questões, chegamos a número 50. Assinale a alternativa que apresenta uma oração correta quanto à concordância, tá? Foram 3 questões ali bem enjoadinhas, tá? Essas de concursos aí. Vamos lá, concursos militares, tá? Vamos lá. Essa também não tá fácil não, hein? Olha, vamos lá. Então, eu quero a opção correta. A letra A está incorreta, tá? Vamos lá. Por quê?
O verbo chover aqui não indica um fenômeno da natureza, tá? Ele está no sentido figurado de quantidades, uma grande quantidade de elogios, tá? Então vamos lá. Elogios tem chovido, ou seja, né? A locução verbal, o verbo auxiliar vai para o plural, concordando com o sujeito aqui, ó, que está no plural, tá? Elogios têm chovido sobre os palestrantes. Letra A, incorreta. Letra B, como nós vimos agora há pouco, né? Só um menino ou outro menino, né? Só um ou outro menino usava sapatos. Ou seja, a conjunção ou, ela passa a ideia de exclusão. E aqui também, ó, o só, tá bom? Somente, o advérbio somente aqui também, tá? Passa a ideia de exclusão. Então, apenas um menino usava sapatos, tá? Então, tem erro de concordância também. Letra C. Mais de um ator criticara o espetáculo, né? Vamos lá. Desculpa, eu botei no mais que perfeito, né? Mas acho que está no pretérito perfeito. Vamos lá. Mais de um ator criticou o espetáculo, tá? Então, vamos lá, ó. Com a expressão mais de um, eu concordo com o numeral. Então, e também com ator, né? Que são termos no singular, tá? Porém, o verbo está no plural. Então, com a expressão mais de um, eu concordo com o numeral, ou então com o substantivo após o numeral, tá? Então, erro de concordância. Um ator no singular, criticaram, o verbo está no plural. Erro de concordância, tá? Letra D. Vossa Excelência, agistes com moderação. Pessoal, vamos lá. Com pronomes de tratamento, eu sempre boto o verbo na terceira pessoa, tá? Sempre na terceira pessoa, tá legal? Na terceira do singular, tá legal? Então fica assim, ó, Vossa Excelência agiu com moderação. Então a letra D também correta. Então, pessoal, sobrou a letra E. Já posso marcar aqui como correta. Mas, olha só, mais de um, não aprendi agora há pouco que mais de um eu concordo com o numeral? Mas o problema é que quando a expressão mais de um expressar reciprocidade, uma ação que o sujeito pratica e recebe, o verbo ficará no plural, tá legal? O pronome também me indica isso também, olha aqui, ó, o pronome também indica isso, olha. Mais de um deles se entreolharam. Então, com a expressão mais de um, quando indicar ali uma ação recíproca, né, alguém olhou e foi olhado. Ele olhou e recebeu também o olhar. O verbo ficará no plural. Então, a número 50, a única opção correta é letra E. Foram 3 questões para quem está ali, né, afiadinho nas regras de concordância. Então, número 50, metade do caminho, letra E.